Minha enteada ameaçou parar de me ver como pai dela se eu não pagasse o aluguel dela. Eu recusei imediatamente. Então cortei-lhe o acesso, incluindo o acesso aos meus cartões bancários. A mãe dela ficou furiada e ameaçou divorciar-se de mim por causa disso. Então eu... Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. O sol de Lisboa batia forte naquela tarde de verão, quando recebi a chamada que mudou tudo. Eu era o homem que não a gerou, mas que a criou com todo o coração. Desde que Inês entrou na minha vida aos 7 anos, com os olhos curiosos e as mãos sujas de terra do jardim da avó, decidi que ela seria minha filha de verdade, sem meios termos. Tinha 38 anos na altura, experiente o suficiente para saber que as promessas pesam, e otimista para acreditar que o amor constrói laços inquebráveis. O pai biológico dela, um marinheiro de Cascais que desapareceu após o nascimento, mandava postais esporádicos de portos distantes, como se isso bastasse para encher o vazio de uma criança. Não bastava. Entrei onde ele saiu, preenchi os buracos que ele deixou e com o tempo parei de a chamar a filha da minha mulher. Ela era simplesmente minha. Lembro-me das noites em que contava histórias de fadas portuguesas, com fadistas e castelos em Sintra, enquanto ela se aninhava no sofá, rindo das minhas imitações ruins. A mãe dela, Margarida, observava da cozinha com um sorriso sereno, bebendo um chá de camomila, como se fôssemos uma família saída de um quadro do século XIX. Por um tempo, fomos mesmo. Ajudei com os deveres de matemática, assisti a recitais de piano, onde ela tropeçava nas notas, e chorei em silêncio no dia em que me chamou pai pela primeira vez, sem ninguém a incentivar. Foi durante um piquenique no Parque da Pena, com queijos da Serra da Estrela e pão fresco. Ela escorregou na relva, sujou o vestido e, ao ajudá-la a levantar, disse: "Obrigada, pai." Aquela palavra atingiu-me como uma onda do Atlântico, forte e revitalizante. A partir daí, entreguei-me por completo. Quando ela me ligou no mês passado, aos 23 anos, vivendo no Porto para estudar design, atendi sem hesitar. A voz dela soava distante, quase impessoal, como se o tempo tivesse endurecido as arestas da nossa ligação. "Preciso que pagues a minha renda este mês", disse ela, saltando as saudações como se fossem desnecessárias. Perguntei o que se passava. "Estás com problemas? Perdeste o emprego? É uma emergência?" Ela bufou irritada. "Estou a trabalhar num café, mas o salário não chega. A renda subiu por causa do turismo. Ou ajudas, ou fico na rua." Não era desespero na voz dela. Era expectativa, como se eu fosse um serviço automático que ela ativava quando precisava. Parei por um momento, daqueles em que o mundo abranda e o coração acelera. Perguntei com calma: "Inês, e o orçamento que discutimos? Onde está o fundo de emergência que te ensinei a criar?" Ela riu-se, um riso seco e condescendente. "Não estou para sermões. Sempre me ajudaste antes. Se me vês como filha, isto nem devia ser dúvida." Foi aí que algo se quebrou dentro de mim. Não por ela precisar de ajuda. Deus sabe que paguei rendas, contas, propinas, terapias, viagens de estudo a Braga. Mas porque transformou o meu amor num contrato com cláusulas. O meu afeto não era para ser uma conta bancária. Nessa noite, sentei-me na varanda do nosso apartamento em Alfama, olhando as luzes do Tejo piscarem como estrelas caídas. As paredes estavam cheias de fotos emolduradas. Natais em família com pastéis de nata, a formatura no secundário, ela a abraçar-me após tirar a carta de condução. Todos aqueles momentos que eu achava que contavam. Todas as vezes que me convenci de que o amor constante seria suficiente para ela me ver como pai verdadeiro. E, no entanto, ali estávamos. O amor dela era condicional, uma fatura com prazos. Sentia algo desfazer-se em mim. Na manhã seguinte, liguei para o banco e revoguei o acesso dela ao cartão de emergência que usava há anos. Cancelei o pagamento automático da conta do telemóvel. Enviei uma transferência final de 1.000 euros com uma nota: "Para o teu próximo passo, cuida-te." Depois, mandei uma mensagem à Margarida: "Precisamos de falar. A Inês ultrapassou os limites e não vou mais compactuar." A resposta veio em segundos.
Estás a exagerar. Ela está estressada. Não podes cortar tudo assim. Foi quando percebi que não lutava só contra a exigência da Inês. Lutava contra um padrão de permissividade que se instalara na nossa casa ao longo dos anos. A Margarida sempre foi mais branda com ela do que eu. Não que eu fosse rígido, mas acreditava em ensinar responsabilidade junto com o carinho. A Margarida acreditava em dar, mesmo que doesse, e com o tempo começou a doer-me a mim também. Presentes de aniversário viraram itens de luxo. Discussões sobre propinas da universidade transformaram-se em jantares frios e noites silenciosas. E agora, a minha enteada balançava o afeto sobre a minha cabeça como uma nota de resgate. Paga ou não sou mais tua filha. Não dormi nessa noite. Cada rangido da casa soava como uma memória a tentar reviver. Esperei por uma mensagem, um pedido de desculpas, um vislumbre da menina que criei, mas nada veio. Apenas silêncio, daquele tipo ensurdecedor que ecoa a traição. Pela manhã, a minha decisão estava clara. Se a paz custasse esta relação, era um preço que eu estava disposto a pagar. No dia seguinte ao corte, o meu telemóvel permaneceu mudo. Nem uma chamada perdida, nem um arrependimento. Só um vazio estranho, considerando o quão acalorada fora a nossa última conversa. Normalmente, a Inês enviaria uma sequência de textos cheios de culpa ou um post indireto nas redes sociais que eu descobriria. Mais nada. Era como se ela tivesse evaporado e, em vez de alívio, senti um peso oco. Fiquei na cozinha com o café a arrefecer nas mãos, olhando pela janela para o vizinho a passear o cão, latindo para o vento. A minha vida tornara-se esse ruído sem sentido, amor sem lealdade. Repetia as palavras dela na mente, dissecando cada sílaba como se rearranjá-las as tornasse menos cruéis. Se me visses como pai, isto não seria dúvida. Podia ter gravado no meu peito. Ao meio-dia, a Margarida chegou à casa, atirando a mala para o balcão como se declarasse guerra. O rosto dela era uma nuvem de tempestade, pronto para o confronto que ela já decidira vencer. Então fizeste mesmo, cuspiu ela, passando por mim como se eu fosse um estranho. Cortaste-a, cancelaste os cartões, o telemóvel. Sentes-te orgulhoso? Não respondi de imediato, porque parte de mim não confiava no que poderia sair se abrisse a boca depressa. Respirei fundo. Sim, fiz. E não me sinto orgulhoso. Sinto-me destroçado. Há uma diferença. Ela virou-se, olhos flamejantes. Destroçado? Humilhaste-a, Rui. Ela contava contigo. É a tua filha, não de sangue, mas em tudo o que importa. E vais retirar o apoio só porque pediu ajuda? A palavra apoio picou como um espinho. Apoiei aquela rapariga em tudo. Aparelhos dentários, campos de férias em Albufeira, exames de admissão, problemas com o carro, corações partidos, visitas noturnas ao hospital. Apoiei-a de formas que o pai verdadeiro nunca fez. Mas no momento em que disse não, tornei-me o vilão. Mantive-me firme, voz baixa, mas segura. Ela não pediu ajuda, Margarida. Deu um ultimato. Paga ou não, sou teu pai. Não foi um pedido, foi uma ameaça. Por um segundo, algo piscou no rosto dela. Dúvida, talvez, ou vergonha, mas desapareceu rápido. Ela estava perturbada. Sabes como fica quando está sobrecarregada? Não quis dizer assim. Abanei a cabeça. Quis sim, exatamente assim. E estou farto de ser o multibanco que ela liga quando a vida incomoda. Foi quando ela disse a frase que racharia o nosso casamento ao meio. Se vais virar as costas a ela, talvez precise de repensar este casamento. O ar gelou entre nós. Sem gritos, sem suspiros dramáticos. Só um silêncio súbito tão denso que pressionava a pele. Acenei devagar. Então talvez devas começar a repensar. Nessa noite, sentei-me no terraço sozinho, vendo o sol mergulhar atrás dos telhados como se fugisse do peso desta casa também. Esperei que a porta se abrisse, que a Margarida viesse com uma manta ou um pedido de desculpas, algo a sinalizar que o terremoto passara. Mas não veio. Ela ficou dentro, eu fora. A distância medida em mais do que metros. Peguei no telemóvel, o polegar pairando sobre o contato da Inês. Pensei em mandar uma última mensagem. Ainda te amo, ou estou aqui quando quiseres falar. Mas não mandei. Não lhe devia mais 1 centímetro após como usou o meu amor como arma. No dia seguinte,
Recebi uma chamada do meu melhor amigo, Vasco. Conhecíamos-nos desde a universidade em Coimbra. Ele vira-me em mudanças de emprego, a morte do meu pai, todo o relacionamento com a Margarida. Do primeiro encontro ao brinde no casamento. Quando lhe contei, não adoçou. Criaste-a, deste-lhe tudo. Se ela te descarta por causa de uma renda, nunca te viu como pai, só como provedor. Fizeste bem, Rui. Ouvir aquilo em voz alta não facilitou, mas esclareceu. Não era louco, não era cruel. Estava cansado de ser emocionalmente assaltado pelas pessoas que deviam amar-me mais. Esse fim de semana, o silêncio em casa tornou-se insuportável. A Margarida e eu passávamos um pelo outro como fantasmas, dizendo só o necessário para manter as luzes acesas e o frigorífico cheio. Sem conversas leves, sem risos, só logística e evasão. Cada vez que olhava para ela, não via a minha mulher. Via uma mulher mais zangada por a filha perder apoio financeiro do que pelo marido perder confiança. Sabia então que não recuperaríamos. A base rachara. Não se conserta algo assim. Na segunda-feira, marquei uma reunião com o advogado. A decisão não pareceu impulsiva. Parecia atrasada. Por demasiado tempo, sacrifiquei limites pela unidade familiar. Derramei num copo que nunca enchia, tentando ser bom homem, bom pai, bom marido. Mas de que serve ser bom se ninguém respeita? Merecia paz. Merecia respirar em casa sem pisar em ovos de exigências e culpas. Dei-me permissão. Disse ao advogado. Apresente os papéis, acabou. Quando ele perguntou se queria deixar uma carta para a Margarida, pensei longo tempo antes de dizer não. Ela entenderá ou não. De qualquer modo, escolho-me desta vez. Na manhã após a reunião com o advogado, não acordei com pássaros ou sol poético. Acordei com o peso oco da decisão no peito, como um bloco de cimento. A Margarida já saíra, o lado dela da cama intocado. Antes significava reunião cedo. Agora evitava-me. O ar entre nós azedara dias antes, denso com acusações, mudas e tensões acumuladas. Movia-me pela casa como estranho. Café no automático, duche água quente demais, tudo ligeiramente desalinhado, como se a casa prendesse a respiração. Vi-me no espelho a lavar dentes e não reconheci o homem. Parecia exausto, não só de noites mal dormidas, mas de anos sustentando uma casa que ruía às escondidas. A Margarida voltou à noite como se entrasse em território inimigo. As chaves tilintaram alto, passos curtos e decididos. Não falou. Foi direta ao quarto. Segui calmamente, mãos nos bolsos para não mexer. Precisamos falar, disse, voz baixa, mas firme. Ela não olhou enquanto mudava de roupa de trabalho. O silêncio vibrando raiva. O que mais há para dizer? Zrenia cuspiu finalmente. Escolheste. Queres divórcio por isto? Por uma renda. Fechei a porta devagar. Não é pela renda. É por tudo atrás. É por respeito. Por como deixaste que me desrespeitasse e esperavas que absorvesse. Ela virou-se, braços cruzados, olhos vidrados mas afiados. Ela estava assustada, Rui. Sentiu-se abandonada. Podias ter falado em vez de cortar frio. Aproximei-me, a dor no peito voltando. Ela abandonou-me quando transformou a relação em transação. E tu defendeste isso. Nem perguntaste como me senti ao ouvir que não era pai a menos que pagasse. Nem o que me fez ouvir isso da rapariga que criei como minha. O lábio dela tremeu, mas manteve-se. Sabias ao que vinhas quando casaste? A Inês vem primeiro. É minha filha. Acenei devagar. E é exatamente por isso que parto. Após estes anos, nunca fui mais que plano B. Mais tarde, sentei-me na garagem, o único lugar da casa intocado pela guerra. Passei os dedos pela bancada velha onde a Inês e eu construímos uma casinha de bonecas. A mancha de cola ainda lá, lembrete endurecido de tempos simples. Lembro como ela ficou orgulhosa ao pintá-la, o rosto pequeno radiante como se tivesse erguido uma catedral. Doeu pensar que aquela menina cresceu para alguém que me olhava nos olhos e dizia, paga-o a Deus. Algures, o meu amor tornou-se esperado, não valorizado. O meu sacrifício invisível. Isso doía mais. Não o dinheiro, mas como me fez sentir que nada contara. O Vasco veio no dia seguinte com cervejas e silêncio. O jeito dele de apoiar. Não perguntou, não cutucou a ferida. Sentou ao lado no terraço, deu-me uma fresca e disse: Sabes, as pessoas não percebem que a paz custa.
Não é grátis. Decidiste que valia o preço. Acenei, engolindo em seco. Pensei que criá-la significaria que sempre me veria como pai. Que o laço resistiria. Ele olhou, olhos pesados com sabedoria de quem foi quebrado antes. Criaste-a, mas gratidão não se ensina. Vem sozinha. Não disse mais. Deixei as palavras afundarem nas fendas onde a família esteve. Os dias seguintes foram lentos, pesados de finalidade. A Margarida parou de dormir em casa. Não sabia onde ficava. E honestamente não perguntei. Não havia luta em mim, só a dor surda de saber que amei ambas o melhor que pude. E não bastou. Recebi uma mensagem da Inês dias depois. Sem desculpas, sem remorsos, só. Disse à mãe que estás a reagir demais. Achamos tóxico. Melhor separarmos-nos. Olhei longo tempo, dedos trêmulos. Não por querer responder, mas porque finalmente não sentia urgem em explicar. O silêncio que temia agora era fecho. O advogado enviou documentos finalizados uma semana depois. Assinei sem cerimônia. Sem velas, sem uísque, só caneta, assinatura, som de fim. Levei as páginas ao correio e parei antes de soltar. Não enviava dor, enviava liberdade. Dela e minha. Estranho como a casa ficou quieta essa noite. Sem passos acima. Sem chamadas do quarto. Só eu. Pela primeira vez em anos, só eu. E em vez de pânico, senti quietude. Não felicidade ainda, mas quietude. Como uma ferida a cicatrizar. A Margarida recebeu os papéis numa quinta-feira. Soube porque ligou às 7h46, 13 minutos após confirmação. O nome acendeu o ecrã. Olhei o toque zumbindo como vespa presa. Não atendi. Deixei tocar. O silêncio respondeu à confusão dela. Veio o texto. Estás a brincar? Divórcio. Não respondi. Não por falta de palavras, mas porque dissera tudo ao entrar no escritório do advogado. Por vezes, o maior fecho não é conversa. É não oferecer uma. Fui trabalhar como dia normal. Vestido de calças e camisa, caneca como armadura. Ninguém sabia. Ninguém perguntou. E pela primeira vez não senti necessidade de explicar a vida. Sentei em reuniões, respondi e-mails, sorri a colegas. Mas sob a calma, um homem sangrava internamente. Não se constrói década com alguém sem sentir peso fantasma após fim. Cada momento ecoava, riso da Margarida, zumbido da Inês na cozinha, cheiro do shampoo no toalheiro. Assombrava-me, não por saudade, mas por entender quanto tempo segurei algo que não me segurava. À noite ela veio à casa. Vi o carro pela janela da cozinha. O mesmo Fiat Prata que ajudei a escolher há 2 anos, coassinado sem dúvida. Bateu a porta forte, som atravessando vidros duplos. Não saí ao encontro. Deixei vir. Ao entrar pela porta da frente, olhos vermelhos. Não de tristeza, de fúria. Achas mesmo que é a resposta? Zrenia disse, voz trêmula mais alta. Nem dás chance de consertar. Acabaste. Não gritei. Olhei nos olhos e disse. Fizeste a escolha ao proteger o ego dela em vez de defender o homem que a criou. Ela bufou, avançando, braços cruzados como fortaleza. Não és perfeito, Rui. Sempre foste rígido, teu jeito ou nada. Dizes que é respeito, mas retiras-te há meses, talvez mais. Acenei devagar, deixando palavras pousar. Tens razão, retirei-me porque dei tudo. Financeiro, emocional, espiritual. E nunca recebi de volta. E quando disse não, desenhei linha. Teu instinto foi ameaçar casamento. Não entender, não ouvir, punir. O maxilar dela apertou. Parecia querer gritar ou chorar ou ambos, mas não. Sussurrou. Não pensei que fizesses. Aí estava. A suposição que eu ficaria sempre, que lealdade não tinha fim, que era gentil demais, decente demais, apaixonado demais para partir. Mas confundira endurance com fraqueza. E agora via me reclamar. Nem eu admiti. Mas percebi que a minha paz importa mais que orgulho. Um homem só fica invisível em casa por tanto tempo antes de desaparecer de verdade. O quarto calou depois. Ela não respondeu. Ficou ali, respirando forte. Peso de anos pressionando como gravidade vingativa. Virou-se e saiu, fechando porta com finalidade que senti nos ossos. À noite, sentei à mesa de jantar com pacote de divórcio espalhado.
Assinaturas, datas, declarações, linguagem legal fria de fins. Não chorei, não bebi, não pestanejei. Li cada linha devagar, metódico, como se entender o contrato tornasse o luto suportável. Cheguei à secção de bens partilhados. Nome dela na hipoteca, conta conjunta não usada há meses. Tanta vida enredada em papéis e políticas. Mas o dano real não estava na página, estava no silêncio. Silêncio quando não corrigiu a Inês. Silêncio quando me viu quebrar e nada fez para ajudar a levantar. 3 dias depois, a Inês ligou. Sabia por que ainda não bloquear o número. Parte teimosa esperava algo mais que exigência. Não atendi, deixou o voicemail. Voz afiada, menos mandona, mas ainda fria. Ouvi que tu e mãe se separam. Não sei qual é o teu problema, mas isto é dramático, tóxico. Se é como reages a pedido de ajuda, bom que saias das nossas vidas. Desligou. Sem adeus, sem reconhecimento do que fiz por ela. Só o prego final num caixão que ajudará a construir. Foi o momento em que soube que fizera bem em deixaria. Não esperava o backlash tão rápido, mas quando veio, acertou como bola de demolição em cada canto quieto da vida. A Inês não só partiu, detonou a ponte atrás. Soube como a maioria hoje, por ecrã. Um colega do trabalho puxou-me no almoço, mostrou o telemóvel. Não é a tua enteada? Ali estava, selfie da Inês mal iluminada, lágrimas no rosto, legenda gritante. Quando o teu pai te corta financeira e emocionalmente só por pedires ajuda. Alguns estão só para momentos perfeitos, nunca mais. Em horas, centenas de likes, dezenas de comentários, maioria de desconhecidos, alguns conhecidos ecoando. Mereces melhor, corta tóxicos. Ele nunca foi teu pai de verdade. Surreal ler estranhos especularem sobre a tua vida, intenções. Tudo de poste curado que omitia a parte onde segurou o meu amor refém por renda. Mãos tremiam ao escrolar comentários, não por doerem, mas por lembrarem como é fácil torcer narrativa. Na versão dela eu era vilão, frio, controlador, insensível, e talvez para olhos não treinados parecesse. Mas verdade era mais pesada, feia, complicada para caber em legenda. Verdade era que amei aquela rapariga como minha. Verdade era que o meu coração quebrou antes da família. O post espalhou-se rápido. Amigos comuns contactaram, não com apoio, mas confusão. O que aconteceu? É verdade? Ela diz que a abandonaste? Até a minha irmã, sempre distante da Margarida e Inês, ligou do nada. Rui, disse sem saudação. Por que a tua enteada expõe online? Estás bem? Contei versão curta, suficiente para explicar fratura sem justificar. Ela não disse muito, só suspirou. Sempre me preocupei com aquela rapariga. Alguns não sabem o que tem até destruir. Esse fim de semana fui visitar a minha mãe. Vivia num lar tranquilo em Setúbal, afastada do barulho do meu desmoronamento. Ao chegar já tinha café feito. Mesa para dois, como se soubesse que viria com mais que sorriso cansado. Parecia mais velha, mãos frágeis, voz suave, mas olhos afiados que cortavam pretensões. Ao sentar, pegou na minha mão. Conta tudo. E contei. Sobre a chamada, pedido de renda, ultimato. Como sempre tentei ser suficiente para amar Inês, o homem que admirava. Não só usava. Sobre reação da Margarida, papéis de divórcio, voicemail. Não chorei. Deixei palavras saírem até me sentir vazio. Quando acabei, a mãe não apressou o conforto. Acenou devagar. Fizeste bem. Dói agora, mas é dor que liberta. Levantou-se, foi à estante, tirou o álbum velho. Dentro, foto minha na formatura da Inês no 5º ano. Braços à volta dela, ambos a sorrir. Sempre foste pai dela, disse, mesmo quando ela esqueceu o que significa. A voltar para casa ao entardecer, algo mudou em mim. Dor ainda lá, mas não mandava. Mornei a ideia do que achava que era a família. Agora via o que fora. Performance que financiei emocional e financeiramente por tempo demais. A Inês não perdeu só cheque de renda. Perdeu o único homem que apareceu sem condições. E a Margarida perdeu quem tentou ser parceiro e pai todo dia, muitas vezes sem graças. Dias depois, mudei o número. Não por rancor, mas necessidade. Chamadas de amigos comuns viraram viagens de culpa. Não podes falar com ela? É jovem, Rui. Não quis assim. És melhor que isto. Melhor que quê?
definir limites, escolher paz, recusar financiar chantagem emocional. Ninguém entendia que não era dinheiro. Era como amor é tomado por dado quando sempre presente, sempre dando, nunca questionado. Não era melhor homem por continuar a dar a quem me ressentia por parar. Era só quebrado. Bloqueei o número da Inês na semana seguinte. Tentara ligar uma ou duas vezes, mas não ouvi voice-mails. Não precisava. O que tivesse a dizer, já ouvira o suficiente. A única coisa que não disse, e provavelmente nunca diria, obrigada. Obrigada pelo teto, comida, boleias, sermões, noites em claro, visitas ao médico, propinas, perdão, amor. Mas gratidão era a língua que nunca aprendeu, e eu estava farto de ser fluente no silêncio alheio. Um ano passou mais lento que pensava. Falam que tempo cura feridas, mas não dizem quão ruidoso é o processo. Como momentos quietos são mais ensurdecedores. Manhãs sem textos sobre problemas de carro, ou chamadas por depósito, ou gritos por porta fechada sobre egoísmo. No início, desorientava. Andava pela casa esperando passos, o andar suave da Margarida de chinelos, ou estampidos da Inês frustrada. Mas silêncio torna-se amigo quando para de temer. Com o tempo, corredor vazio virou paz em vez de lembrete. Quarto sobressalente, santuário de quietude, não monumento ao perdido. Mudei para lugar menor, nada dramático, casa térrea com jardim para grelhador e cadeira aos domingos. Plantei tomates atrás, mais pela rotina. Confortante ver coisas crescerem devagar, sem demanda ou urgência. Dia simples, café manhã, passeio bairro, chamada ocasional à irmã ou Vasco. Sem silêncios tensos ao jantar, sem esperar explosão emocional, só respiração, vida, eu. E pela primeira vez em tempo, bastava. Por vezes alguém mencionava-as, acidental. Colega falando de post da Inês, ou amigo mútuo perguntando se ouvira Margarida. Sorria polido, abanava a cabeça. Não estamos em contato. Acenavam awkward, incertos se perguntar mais ou deixar. Preferia quem deixava, porque verdadeiramente pouco restava dizer. História contada. Ponte queimada. E restava a memória do homem que fui antes de traçar linha. Esse homem sacrificava-se por paz. Este aprendera que paz não existe quando só um preserva. Cerca de 10 meses após, mensagem por amigo mútuo. Pequena, casual, quase esquecível. Ela ainda fala de ti, sabes? Diz que desejava diferente. Sem pedido de contato. Sem desculpa. Só centelha de arrependimento humano ao vento. Olhei longo tempo, pus telemóvel down e voltei a regar jardim. Arrependimento é engraçado. Chega tarde e carrega pouco. Não odiava, nem ressentia. Finalmente entendia quem era. E mais importante, quem não precisava mais ser. Encontrei foto velha uma tarde limpando, enterrada em caixa, tralha escritório. De viagem a Faro. Inês com 16, braços à volta de Margarida e mim. Todos sorrindo despreocupados como famílias quando ninguém briga. Quando o dinheiro não surge, quando todos fingem ok. Sentei com foto, não em dor, mas reflexão. Não sentia a falta daquele dia. Sentia a falta de quem acreditava éramos. Essa a diferença. Senti a ilusão, não realidade. E perceber isso foi camada final de cura. Uma noite Vasco e eu no terraço com cerveja sob céu, pintado por mão cansada, mas meticulosa. Olhou meio gole. Pensas em contactar? Ri, não duro, gentil, como quem lutou com ideia e saiu ao outro lado. Não, disse. Penso como me senti ao dizer não. Como dormi noite inteira anos após. Como entro casa sem tensão no peito. Isso penso. Acenou. Paz de espírito, disse. Vale mais que maioria percebe. Tilintei garrafa na dele. Coisa mais cara que comprei, disse. E única que valeu cada cêntimo. Agora não conto história toda, salvo se pedem. Maioria não. Pessoas adoram comentar vidas alheias, mas raramente querem detalhes messy, dolorosos, e está bem. Parei de explicar a quem não esteve no quarto quando quebrava. Parei de pedir desculpa por escolher-me. Isso quero que todos entendam, especialmente presos em trincheiras de obrigação emocional.
Tens permissão para deixar mesa quando o amor parece conta que esperam pagues pontual sem retorno. Alguns dias pergunto-me o que Inês conta agora. Imagino versão dela ainda pende no que não fiz. Não tudo que fiz. Pergunto se ligará pontos, verá além narrativa. Perceberá que homem que cortou foi o único que ficou. Talvez sim, talvez não. Mas parei de esperar momento. Não preciso mais reconhecimento dela para validar o que dei, porque sei quem fui. Fui o homem que a criou. Fui o homem que ficou. Fui o homem que disse sim até custar demais. E fui o homem que teve força para dizer não. Dizer não foi o momento em que me salvei. Já tiveste de afastar alguém amado para proteger paz? Esta história é para quem foi culpado, drenado, dismiste pelos que deu tudo. Se estiveste lá, se estás, deixa tua história nos comentários. Deixa alguém saber não sozinho. E se ressoou, like, partilha, subscreve. Teu apoio ajuda histórias assim chegarem quem mais precisa. Vemo-nos na próxima. Antes de mergulharmos nas camadas mais profundas desta narrativa, permitam-me expressar uma gratidão sincera pelo vosso apoio inabalável. Isso toca-nos profundamente. Se as nossas histórias vos cativam, considerem subscrever o canal para mais conteúdos assim. Adoraríamos saber de onde nos assistem. Deixem um comentário com a vossa cidade e, quem sabe, recebem um destaque na próxima. O destaque de hoje é para o Miguel Santos de Faro. Obrigado por partilhares o teu entusiasmo conosco. Agora, avancemos para o âmago da trama, onde as sombras do passado começam a dançar com as luzes do presente incerto. O resíduo daquela conversa fatídica com a Inês pairava no ar, como o nevoeiro matinal que envolve o castelo de São Jorge, obscurecendo vistas que outrora pareciam cristalinas. Eu, Rui, o homem que arquitetava pontes e edifícios na capital, via agora as minhas próprias fundações abalarem, como se um sismo sutil tivesse atingido as raízes daquilo que construíra com mãos pacientes e coração aberto. Não foi uma ruptura abrupta, mas um desmoronamento gradual, alimentado por anos de concessões que disfarçava de generosidade paternal. Recordo o dia em que a Margarida e eu nos unimos num compromisso eterno, numa pequena capela em Óbidos, rodeados de muralhas medievais que pareciam prometer proteção eterna. Ela com o seu vestido fluido como as ondas do Sado, e a Inês, então, uma florzinha de 7 primaveras, espalhando pétalas com risos inocentes. Jurara ser o guardião daquela dupla, o farol na neblina da ausência paterna biológica. E cumpri com viagens anuais aos santuários de Fátima para agradecer bênçãos, com lições de história sobre os descobrimentos enquanto passeávamos pelo padrão dos descobrimentos, com noites a preparar sopas de peixe à moda de Setúbal para reconfortar almas cansadas. A Inês absorvia tudo com olhos ávidos, chamando-me pai, como se fosse um hino pessoal. E eu, tolo romântico, derretia como manteiga ao sol algarvio. Mas o tempo, esse tecelão impiedoso, entrelaçava fios de dependência. Aos 18, quando rumou ao porto para desvendar os mistérios do design gráfico, os apelos financeiros surgiram como gotas persistentes. Pai, os materiais para o curso são caros. Podes mandar. Evoluíram para: pai, este estúdio no centro é ideal, mas a entrada é alta, ajuda-me. Eu cedia, visualizando-o como semente para um futuro florido, enquanto a Margarida sussurrava encorajamentos. É a nossa herdeira de sonhos, Rui. Vamos nutri-la. No entanto, nutrir transformou-se em sustento obrigatório, e o obrigatório em imposição velada. Na exigência pela renda foi o clímax de uma ópera trágica, onde o coro de expectativas abafava as notas de gratidão. Após revogar acessos e enviar aquela transferência derradeira, o vazio inicial metamorfoseou-se numa avalanche virtual. A Inês não se limitou a um lamento solitário. Tecera uma teia de relatos nas redes, pintando-me como o tirano que deserdara a donzela indefesa. Crescida nas sombras de ausências, agora sem o pilar que fingia ser sólido. Porque o ego suplanta laços? Postava com imagens editadas de infância que distorciam memórias puras em acusações mudas. Companheiros de longa data, como o Tomás da Associação de Arquitetos, contactavam intrigados. Rui, que vendaval é este? Ela acusa-te de abandono financeiro.
Narrava o meu prisma, mas detetava nas pausas deles as sementes de dúvida plantadas. A Margarida, por seu turno, convertia o nosso lar num labirinto de tensões, onde jantares se tornavam fóruns sobre a pressão da geração millennial em terras lusas, invocando relatórios sobre o êxodo jovem e a bolha imobiliária. Com estrangeiros a inflacionar preços em todo lado, como queres que ela navegue sozinha? Zrenia questionava com fervor. Eu contrapunha. Inculquei-lhe a arte da poupança desde tenra idade. Tem ofício. Chegou o momento de velejar autônoma. Mas os diálogos escalavam para vendavais, culminando em portas que ecoavam como trovões e noites exilado no sofá, contemplando o teto como um mapa de estrelas extintas. Numa dessas noites tempestuosas, fugi para as ruas empedradas do Chiado, onde livrarias antigas sussurravam segredos de poetas como Pessoa. O aroma de livros velhos misturava-se ao som distante de um acordeão, convidando à introspeção. Quantos sinais ignorei? Como quando a Inês dissipava a semanada em acessórios de moda efêmera e suplicava mais para essenciais, ou quando a Margarida justificava ausências escolares com "é uma alma livre, não prisioneira de horários". Eu era o âncora, o financiador, o antagonista indispensável, mas âncoras enferrujam sob pressão constante. Regressei com resolução forjada. Se a dissolução matrimonial se avizinhava, que fosse meticulosa como um projeto arquitetônico. Contratei um árbitro para partilhar heranças, o ninho em Alfama para leilão, o veículo para ela, reservas monetárias equitativamente divididas. A Margarida irrompeu em fúria. Estás a demolir castelos por capricho. Não era capricho, era instinto de preservação, como um farol que se apaga para não atrair naufrágios. Semanas volvidas, transmigrei para um refúgio modesto em Oeiras, junto ao mar que lambe as praias com promessas de renovação. O espaço era exíguo, mas soberano, sem ressonâncias de contendas, sem fardos alheios. Reavivei paixões adormecidas. Esboçar visões urbanas inspiradas em Gaudí, mas com toques azulejados. Devorar crônicas de Lobo Antunes. Integrar um círculo de exploradores que desbravavam trilhos na Arrábida. O Vasco, farol de lealdade, surgia com frascos de medronho alentejano e anedotas de desventuras amorosas para dissipar neblinas. Rui, aos 50, a existência renasce. Vê-me, separado 3 vezes e dançando como um fadista enlouquecido. Gargalhava, mas interiormente a chaga pulsava. Sonhos invadiam com a Inês infante, escalando rochedos em Sesimbra aos meus ombros. Despertava com umidade nos olhos, interrogando se fora excessivamente severo. Mas evocava o dictate, e a determinação refloria como buganvílias em maio. Certa ocasião, uma missiva velada chegou, da prima da Margarida, de Viana do Castelo, rogando harmonia. Em terras minhotas, os laços são tecidos com fios de ouro, Rui. Pensa nas gerações vindouras. Gerações, com a Inês, conceito risível, mal orquestrava o próprio destino. Retorqui com cortesia. Laços que se rompem por ganância não merecem remendos. Foi como soltar correntes enferrujadas. Meses escoaram, e o furor cibernético amainou como uma maré baixa. Rumores sussurravam que a Inês migrara para o Algarve, enlaçando-se com um empreendedor abastado, daqueles que dissipam fortunas sem pestanejar. Uma fração de mim lacerou, outra exalou alívio. Aprenderia pela aspereza ou não. Cessara de ser o meu jugo. A Margarida, reinventando-se, desbravava o velho continente, exibindo instantâneos de Madrid e Veneza com legendas de renascimentos. Sem alusões a mim, evidentemente. Eu abraçava rotinas como âncoras salvíficas. Oferecia tempo em refúgios para aves migratórias na Ria Formosa, ecoando a ironia de asas livres. Cruzei caminhos com almas novas, como a Beatriz, uma curadora de museus que ecoava a minha paixão por artefatos romanos. Não era paixão flamejante ainda, era cumplicidade sem algemas. Um ciclo lunar após o corte, um correio eletrônico da Inês irrompeu. Título: Introspeção. Desdobrei com pulsos instáveis. Pai, ou Rui, se assim preferires. Meditei longamente.
Equivoquei-me ao impor. A existência flagelou-me com lições cruas. Anseio pelas nossas divagações sobre azulejos e horizontes. Podemos reerguer pontes? Vertia lágrimas, primeiras em luas cheias. Mas repliquei: Inês, afetos não se reconstroem com verbos atrasados. Almejo-te prosperidade, mas o meu trilho é solitário doravante. Enviar foi como lançar uma garrafa ao mar. Etéreo, conclusivo. A margarida jamais se manifestou diretamente pós-dissolução. Murmúrios intermédios aludiam a remorsos, mas o orgulho barrava. Eu não nutria fel, bendizia o capítulo que nos esculpira, com gratidão pelo mosaico de lições entrelaçadas. Hoje aninhado no meu recanto em Oeiras, com o oceano a sussurrar segredos ancestrais, cultivo apreço. Pela agonia que me lapidou, pelas epifanias ásperas, pela serenidade arduamente conquistada. Se este enredo vos agita as cordas internas, desfiadai as vossas sagas. Já erguestes muralhas para salvaguardar a essência? Comentai abaixo. E recordai, subscrevei para tessituras narrativas que inflamam transformações. Enquanto as reverberações daquele e-mail da Inês se dissipavam como ecos num convento abandonado nas colinas de Monsanto, eu, Rui, encontrava-me a navegar por águas internas que pareciam os canais labirínticos da Ria de Aveiro, cheios de curvas, inesperadas e profundezas ocultas. A decisão de não reconstruir pontes queimadas não trouxe um vazio estéril, mas sim um espaço fértil para germinações novas, como se o solo da minha alma, outrora compactado por obrigações, agora respirasse livremente sob chuvas primaveris. Comecei a explorar recantos esquecidos de mim mesmo, daqueles que o torvelinho familiar havia soterrado sob camadas de rotina e renúncia. Inscrevi-me num ateliê de cerâmica em Caldas da Rainha, onde moldava argila com mãos que tremiam inicialmente, mas ganhavam firmeza a cada rotação do torno. Cada vaso que emergia, imperfeito e único, espelhava o meu renascimento. Rachaduras que se transformavam em padrões decorativos, reminiscentes dos azulejos que contam histórias mudas nas fachadas lisboetas. Ali, entre poeiras terrosas e fornos quentes, partilhava confidências com artesãos locais, homens e mulheres cujas vidas eram tecidas de perdas e redescobertas, como um que perdera o ateliê num incêndio e o reerguera das cinzas, sussurrando: Em Portugal, o fogo purifica, não destrói. Essas palavras acendiam em mim uma chama sutil, impulsionando-me a desbravar além das fronteiras do conhecido. O Vasco, esse navegador incansável de amizades, propôs uma expedição ao coração do Gerês, onde cascatas cristalinas e trilhos ancestrais prometiam lavagens de alma. Aceitei e lá, entre musgos verdejantes e lobos que uivam ao luar, acampamos sob céus salpicados de estrelas que pareciam mapas de constelações perdidas. Conversas à fogueira giravam em torno de filosofias simples. A família não é só sangue ou juras, é escolha diária, ponderava ele enquanto assávamos castanhas colhidas no caminho. Eu assentia, sentindo o peso das minhas escolhas se dissipar como fumo ascendente, revelando vislumbres de uma liberdade que outrora julgava miragem. Regressado a Oeiras, o meu refúgio ganhou contornos de santuário pessoal. Pendurei nas paredes tapeçarias tecidas à mão, inspirei-me em padrões mouriscos para reorganizar o espaço, transformando-o num ninho de serenidade onde o sol poente pintava, sombras dançantes no chão de madeira rangente. A Beatriz, essa musa de museus, tornou-se uma presença mais constante, não como âncora, mas como vela que impulsiona o barco. Juntos, desvendávamos exposições no Museu do Azulejo, onde painéis centenários narravam sagas de navegadores e rainhas, ecoando as minhas próprias odisseias internas. Vês como cada peça se encaixa num todo maior? Zerênia perguntava ela, traçando linhas com dedos delicados. Eu via e aplicava a vida. Fragmentos partidos podiam recompor mosaicos inesperados. Um dia, um encontro fortuito com um antigo colega de universidade, o Henrique, agora terapeuta em Cascais, levou-me a sessões de introspeção guiada. Não era psicanálise fria, mas diálogos à beira-mar, onde ondas ritmadas ditavam o fluxo de memórias. Desenterrei camadas, a infância em Porto Alegre,
onde o pai ausente me ensinara indiretamente a valorizar presenças, o casamento com Margarida como tentativa de preencher vazios próprios, a criação da Inês como projeção de um ideal paternal. Perdoar não é esquecer, é libertar o prisioneiro que és tu mesmo, aconselhava Henrique, citando provérbios adaptados de sabedorias lusas. Saía dessas sessões mais leve, como se cada onda levasse um grão de ressentimento para o abismo atlântico. Meses fluíram como o Douro em víndimas, e o burburinho online sobre o meu abandono evaporou-se, deixando apenas ecos distantes em fóruns esquecidos. Soubestes por vias tortuosas que a Inês, agora enraizada no Algarve, florescera num estúdio de design próprio, criando padrões inspirados em algas e conchas, talvez um eco inconsciente das nossas antigas caminhadas pela costa. Parte de mim sorria internamente, outra questionava se as lições haviam penetrado. A Margarida, reinventada em viagens solitárias por terras ibéricas, postava reflexões sobre a autonomia feminina, talvez um espelho tardio das minhas fronteiras traçadas. Eu mergulhava em voluntariado numa associação de restauro patrimonial em Évora, onde ajudava a reviver capelas romanescas, sentindo nas pedras antigas a resiliência que agora incorporava. Ali, entre andaimes e poeiras milenares, forjei amizades com historiadores que contavam lendas de reis e hereges, enriquecendo o meu tapete narrativo. A Beatriz e eu escalamos para cumplicidades mais profundas. Fins de semana em pousadas alentejanas, provando vinhos encorpados e partilhando sonhos de uma vida entrelaçada, sem as amarras do passado. Não precisamos de herdeiros para legar algo. A nossa história basta, murmurava ela sob oliveiras centenárias. Concordava, sentindo o coração expandir, como planícies douradas ao sol. Um pacote chegou inesperadamente, remetido de Faro. Artefactos da Inês, incluindo um desenho infantil que me retratava como herói quixotesco, acompanhado de uma nota breve. Guardei para lembrar as fundações que me deste. Não era apelo, era reconhecimento velado. Guardei-o numa caixa de memórias, não como âncora, mas como relíquia de um capítulo encerrado. A Margarida, por vias indiretas, enviou um livro de poemas seus, dedicatória sutil, para o arquiteto de sonhos partilhados. Li-o à luz de candeeiros, apreciando a evolução dela sem nostalgia paralisante. Hoje, ancorado em oeiras mas com horizontes vastos, cultivo jardins internos de contentamento. Meditações ao amanhecer com vista para o búgio. Leituras de Camilo Castelo Branco para nutrir a alma. Círculos de debate sobre ética familiar em cafés. Boêmios. Aprendi que a solitude é tela em branco, não prisão. Se este fio narrativo vos entrelaça nas vossas próprias teias, desatai os nós nos comentários. Já remodelastes vossas existências pós-tempestades? Partilhai. E não ouvides. Subscrevei para mais tapeçarias de vidas reais que inspiram metamorfoses. À medida que as reverberações daqueles diálogos à beira-mar com o Henrique se entrelaçavam com as marés diárias da minha existência em Oeiras, eu, Rui, sentia-me como um navegador que, após tormentas, avistava terras promissoras no horizonte curvo do Atlântico, terras onde as âncoras do passado não mais arrastavam, mas sim permitiam atracar em portos de possibilidades inexploradas. O processo de perdoar, não como ato de esquecimento, mas de liberação, abriu portais para explorações que transcendiam o meramente pessoal, transformando-me num cartógrafo de emoções que mapeava territórios internos com a precisão de um astrolábio antigo. Decidi, então, embarcar numa jornada literal, uma peregrinação solitária pelo caminho português de Santiago, não por devoção religiosa, mas por uma busca secular de clareza, trilhando caminhos empedrados que serpenteavam de Porto a Compostela, carregando uma mochila leve com diários em branco e ecos de fadistas que cantavam sobre partidas e retornos. Cada passo sobre solos galegos e minhotos era uma meditação ambulante, onde o suor misturava-se a reflexões sobre como as famílias, tal como caminhos bifurcados, por vezes exigem escolhas que doem nos calos da alma. Hospedava-me em albergues humildes, partilhando refeições comunais com peregrinos de terras distantes. Um basco que falava de independências, uma italiana que narrava divórcios como renascimentos. E nessas trocas, via espelhos da minha saga,
compreendendo que o sofrimento lusitano, com sua veia de saudade, não é exclusividade, mas um fio universal que tece humanidades. Regressado, com pés calejados e espírito arejado, o meu santuário em Oeiras ganhou novos adornos. Conchas recolhidas ao longo do percurso, símbolos de jornadas completas, penduradas como talismãs contra regressos indesejados. A Beatriz, com sua sensibilidade de curadora, sugeriu uma exposição conjunta. Vamos criar uma instalação sobre laços rompidos e retecidos, usando artefatos da tua vida. Aceitei, e juntos transformamos um espaço no Museu da Marinha, em Lisboa, numa narrativa visual. Fotos antigas da Inês entrelaçadas com fios vermelhos partidos, representando ultimatos. Cartas da Margarida flutuando em globos de vidro, simbolizando palavras não ditas. A abertura atraiu curiosos, incluindo o Vasco, que brindava com vinho verde. Rui, viraste artista da dor. Isso é que é transmutação alentejana. Ríamos, mas, por baixo, sentia o orgulho de converter cicatrizes em arte, inspirando visitantes que sussurravam histórias semelhantes nos cantos sombrios da galeria. Essa exposição catapultou-me para círculos culturais mais amplos. Convites para palestras em universidades do Minho, onde discorria sobre paternidade não consanguínea na era digital, citando casos de enteados que navegavam redes sociais como oceanos de julgamentos. Estudantes questionavam: como equilibrar amor e limites em famílias mistas portuguesas? E eu respondia com anedotas vividas, enfatizando que gratidão não é inata, mas cultivada como vinhas no Dão. Paralelamente, o Henrique e eu colaboramos num podcast sobre resiliência emocional, gravado em estúdios à Beira-Tejo, onde episódios como Ultimatos Familiares, Quando Dizer Não Salva, atraíam ouvintes de Faro a Bragança, gerando debates acalorados em fóruns online. Um ouvinte anônimo escreveu: a tua história ecoa a minha. Cortei laços com um irmão dependente e encontrei paz nas Serras da Estrela. Essas conexões teciam uma rede de solidariedade, provando que narrativas pessoais podiam ser faróis para naus perdidas. Meses se entrelaçaram como videiras entreliças, e rumores sobre a Inês chegavam como brisas intermitentes. O seu estúdio no Algarve florescia com contratos internacionais, inspirados em padrões marinhos que talvez evocassem nossas antigas explorações costeiras. Ouvi que adotara um cão de raça local, um podengo, batizando-o de Farol. Talvez um aceno simbólico a guias perdidos. Não procurava contato, mas sorria internamente ao imaginar seu crescimento, livre do jugo de expectativas mútuas. A Margarida, por sua vez, emergia em publicações acadêmicas sobre empoderamento feminino na história ibérica, talvez um reflexo tardio das fronteiras que eu traçara, impulsionando-a a traçar as suas. Eu mergulhava em projetos de restauro além de Évora, estendendo-me a conventos abandonados no Ribatejo, onde equipes multigeracionais reviviam frescos desbotados, e eu, entre pincéis e argamassas, forjava laços fraternais com mestres artesãos que contavam lendas de santos e pecadores, enriquecendo meu repertório narrativo com matizes de folclore lusitano. A Beatriz e eu aprofundávamos nossa sinfonia. Escapadelas a ilhas dos Açores, onde vulcões adormecidos nos lembravam de fúrias contidas, e nós, entre banhos termais, tecíamos planos de um futuro híbrido. Talvez uma casa em madeira, com vistas para infinitos azuis. Não precisamos de heranças para perpetuar. Nossas memórias bastam, ecoava ela sob céus estrelados. Concordava, sentindo o peito expandir como horizontes insulares. Um envelope chegou de surpresa, postado de Compostela. Uma concha peregrina da Inês, com inscrição: para o caminho que me ensinaste a trilhar, ainda que sozinha. Não era súplica, era gesto de reconhecimento. Coloquei-a na prateleira de relíquias, ao lado do desenho infantil, como peça num puzzle de reconciliações distantes. A Margarida, através de canais indiretos, partilhou um artigo seu: Mulheres e Fronteiras Emocionais na Lusitânia Moderna, com nota marginal, inspirado em lições partilhadas. Devorei-o à luz de abajures, admirando sua evolução sem ecos de nostalgia paralisante. Hoje, enraizado em Oeiras, mas com asas que voam para além,
Cultivo orchas de contentamento. Contos escritos ao crepúsculo, com vistas para faróis piscantes. Sessões de yoga em praias de Carcavelos para harmonizar corpo e espírito. Tertúlias com intelectuais em livrarias do bairro Alto sobre dilemas éticos contemporâneos. Descobri que a autonomia é paleta infinita, não cela restrita. Se este entrelaçamento narrativo vos convida a desatar vossos próprios novelos, libertai as vozes nos comentários. Já transmutastes dores em artes ou peregrinações? Descrevei. E não esqueçais, subscrevei para mais mosaicos de existências autênticas que fomentam renovações profundas. Com as ressonâncias daquela exposição no Museu da Marinha ainda vibrando como cordas de uma viola campaniça em festas alentejanas, eu, Rui, emergia como um cartógrafo que não mais mapeava apenas emoções internas, mas expandia os contornos para territórios coletivos, onde as narrativas pessoais se entrecruzavam com as correntes sociais de um Portugal em mutação, como rios que desaguam em deltas férteis de diálogos inesperados. O sucesso da instalação sobre laços rompidos não foi mero fogo-fato. Catalisou uma cadeia de convites que me levaram a festivais literários em Póvoa de Varzim, onde, sob tendas agitadas pelo vento nortenho, moderava painéis sobre dinâmicas, familiares na literatura lusófona contemporânea, invocando autores como Walter Hugo Mãe para ilustrar como o abandono pode ser portal para autonomias poéticas. Participantes, de professores de Braga a escritores emergentes do Alentejo, partilhavam confissões que ecoavam as minhas. Uma mulher que cortara amarras com uma mãe manipuladora, encontrando refúgio em vilarejos ribatejanos. Um homem que renegara heranças tóxicas para forjar novas em ilhas madeirenses. Essas trocas eram como vinhos envelhecidos, ganhando profundidade com o tempo, e eu, sorvendo-as, sentia-me menos isolado, mais integrado numa tapeçaria nacional de resilientes. Paralelamente, o podcast com o Henrique evoluiu para uma série multimídia, incorporando vídeos gravados em locais icônicos como o Convento do Carmo, onde ruínas góticas serviam de pano de fundo para episódios sobre reconstruções emocionais, pós-rupturas, atraindo patrocinadores de associações psicológicas em Coimbra e ouvintes que enviavam áudios pessoais, tecendo uma colcha de vozes que aquecia almas frias. Um episódio dedicado a ultimatos como catalisadores de mudança gerou buzz em redes com hashtags como "O haja limites lusos" viralizando, e eu recebia mensagens de jovens de Faro questionando como discernir amor de dependência em famílias mistas. Respondia com webinars interativos, usando metáforas de navegações quinhentistas para enfatizar que, tal como os descobridores enfrentavam monstros marinhos míticos, nós confrontamos dragões internos de culpa e expectativa. A Beatriz, agora parceira inseparável nessa odisseia, co-criava conteúdos. Juntos desenvolvíamos workshops em pousadas do Douro, onde participantes moldavam esculturas de argila, representando laços quebrados, quebrando-as simbolicamente para recompor em formas novas, sob vinhedos que sussurravam lições de poda e florescimento. Vês como cada fragmento contribui para um todo renovado. Zrenia ela, enquanto o sol dourava as encostas, e eu, tocado pela sua visão, via paralelos com a minha jornada, onde pedaços da vida com Inês e Margarida não eram Descartes, mas fertilizantes para solos frescos. Meses se desdobravam como páginas de um códice medieval, e indícios sobre a Inês chegavam como cartas náufragas. O seu estúdio algarvio expandira para colaborações com artesãos de Olhão, criando linhas de design sustentável inspiradas em redes de pesca, talvez um eco subliminar das nossas antigas saídas para apanhar sardinhas em Setúbal. Soube que publicaram um manifesto sobre independência criativa, citando influências paternas sem nomes, o que me provocava um sorriso melancólico, como se sementes plantadas anos antes brotassem em solos distantes. A Margarida, imersa em círculos acadêmicos de Salamanca, emergia em conferências transfronteiriças sobre narrativas femininas, talvez incorporando lições de autonomia que o nosso divórcio inadvertidamente lhe legara, impulsionando-a a explorar além
de fronteiras geográficas e emocionais. Meio. Estendia os restauros patrimoniais para mosteiros esquecidos no trás-os-montes, onde equipes heterogêneas reviviam afrescos desvanecidos, e eu, entre martelos e pigmentos, tecia alianças com contadores de contos locais que recitavam epopeias de Tigre-Chosmo. Heróis folclóricos, infundindo meu arsenal narrativo com nuances de mitos transmontanos. A Beatriz e eu intensificávamos nossa harmonia. Viagens a arquipélagos dos Açores, onde crateras vulcânicas nos recordavam de erupções controladas, e nós, entre trilhos de hortênsias selvagens, urdíamos visões de um porvir fusionado. Talvez um ateliê compartilhado em Ponta Delgada, com panoramas de infinitos índigos. Não carecemos de legados para perpetuar. Nossas trajetórias suplantam, murmurava ela sob auroras boreais insulares. Assentia sentindo o âmago dilatar como caldeiras geotérmicas. Um artefato chegou inopinadamente, enviado de Olhão. Um azulejo personalizado da Inês, com padrão de ondas entrelaçadas, gravado. Para as fundações que me ancoraram, ainda que à distância. Não era chamado, era gesto de gratidão velada. Posicionei-o na coleção de emblemas, junto à concha peregrina, como elemento num enigma de reconexões remotas. A Margarida, via canais oblíquos, ofertou um ensaio seu. Fronteiras afetivas na Península Ibérica, com anotação periférica. Eco de diálogos outrora partilhados. Absorviu a claridade de lustres, valorizando a maturação dela sem vestígios de saudade imobilizante. Hoje, fincado em oeiras, mas com voos que transcendem, nutro pomares de satisfação. Prosas compostas ao alvorecer, com vistas para fortalezas piscantes. Práticas de tai chi em areais de passo de arcos, para sincronizar essência e forma. Colóquios com pensadores em tabernas do Cais do Sodré, sobre paradoxos éticos atuais. Revelou-se que a soberania é espectro cromático ilimitado, não cubículo confinado. Se este tecelume narrativo vos impele a desfiar vossos enredos, soltai as linguagens nos comentários. Já alçastes dores em expressões artísticas ou peregrinações simbólicas? Narratei. E não omitais. Subscrevei para mais colagens de vivências genuínas que catalisam renascimentos profundos. Enquanto os ecos daqueles workshops no Douro ainda ressoavam como o tilintar de copos em brindes vinícolas, eu, Rui, me via impulsionado para horizontes que transcendiam o palpável, transformando as lições de rupturas em faróis que iluminavam, não só o meu percurso, mas os de uma comunidade dispersa por arquipélagos e serras lusitanas, como se as minhas experiências fossem sementes lançadas ao vento que germinavam em solos remotos e inesperados. O florescimento do podcast não parou em ondas radiofônicas. Metamorfoseou-se numa rede de comunidades virtuais, com fóruns dedicados a narrativas de resiliência ibérica, onde moderava debates ao vivo desde o meu estúdio improvisado em Oeiras, conectando almas de Ponta Delgada à Vila Real, discutindo temas como o papel da saudade na reconstrução afetiva, invocando poetas como Florbela Espanca para ilustrar como a melancolia pode ser combustível para renovações audaciosas. Membros ativos partilhavam odisseias pessoais. Um pescador de peniche que renegara laços tóxicos para navegar solitário pelos mares, encontrando companheirismo em golfinhos migratórios. Uma tecelã de Covilhã que tecera tapeçarias de divórcios como catarses coletivas. Essas interações eram como caldos ricos, fervendo com sabores de vidas entrelaçadas, e eu, provando delas, sentia-me menos como sobrevivente isolado e mais como tecelão de uma malha nacional de sobreviventes. Ao mesmo tempo, a colaboração com a Beatriz evoluiu para empreendimentos ousados. Lançamos uma linha de artefactos artísticos, fragmentos reconstruídos, vendidos em feiras de artesanato em Óbidos, onde peças de cerâmica rachada e recomposta simbolizavam jornadas familiares, atraindo compradores que sussurravam confissões nos estandes. Isto ecoa o meu corte com uma enteada ingrata. Expositores rivais brindavam. Rui, viraste alquimista de almas, isso é transubstanciação minhota. Gargalhávamos, mas sob o riso,
Pulsava o orgulho de alçar cicatrizes a mercadorias de esperança, inspirando feirantes que contavam sagas semelhantes em tendas adjacentes. Essa linha catapultou-nos para circuitos internacionais. Convites para bienais em Bilbao, onde discorríamos sobre arte pós-familiar na península, citando casos de enteados que navegavam cyberespaços como oceanos de validações. Visitantes questionavam como harmonizar heranças culturais portuguesas com limites modernos. E eu replicava com vinhetas vividas, sublinhando que reconhecimento não é herdado, mas forjado como ferro em fráguas transmontanas. Paralelamente, o Henrique e eu expandimos o podcast para retiros presenciais em mosteiros do Alentejo, onde participantes moldavam mandalas de areia representando redes afetivas, dissipando-as ao vento como rituais de liberação, sob olivais que murmuravam lições de resiliência secular. Um retiro dedicado a diktats como portais de autonomia gerou eco em mídia local, com tags como "Epá, fronteiras lusas", tornando-se tendência, e eu recebia e-mails de idosos de Beja indagando: como distinguir afeto de subjugação em clãs mistos? Respondia com seminários virtuais, empregando alegorias de explorações henriquinas para afirmar que, assim como os mareantes desafiavam abismos míticos, nós desbravamos abismos internos de remorso e anseio. Meses se entrelaçavam como fios em teares serranos, e vestígios sobre a Inês chegavam como missivas errantes. O seu ateliê no Algarve diversificara para parcerias com ecologistas de Sagres, forjando designs ecoconscientes baseados em algas e correntes, quiçá um reflexo latente das nossas velhas incursões por falésias de arrabida. Descobri que editaram um zine sobre criatividade independente, aludindo a mentores anônimos, o que me evocava um riso pensativo, como se raízes plantadas, décadas antes despontassem em terrenos longínquos. A Margarida, absorta em simpósios de Oxford sobre narrativas de gênero, surgia em podcasts transatlânticos sobre empoderamento, talvez assimilando doutrinas de soberania que a nossa separação inadvertidamente lhe outorgara, compelindo-a a transpor, além de confins geográficos e psíquicos. Eu alargava os restauros culturais para ermidas ocultas nos Açores, onde grupos plurais reviviam iconografias desbotadas, e eu, entre cinzéis e tonalidades, urdia pactos com narradores indígenas que declamavam epopeias de deuses vulcânicos, infundindo meu acervo narrativo com essências de lendas insulares. A Beatriz e eu potenciávamos nossa sinfonia, expedições a vales do Minho, onde cascatas impetuosas nos rememoravam de efervescências domadas, e nós, entre veredas de carvalhos ancestrais, tramávamos visões de um devir amalgamado. Talvez um refúgio, partilhado em pico, com vistas para infinitos turquesas. Não necessitamos de proles para imortalizar. Nossas sendas sobrepujam. Ecoava ela sob brumas matutinas. Aquecia, sentindo o cerne inflar como caldeiras termais. Um relicário chegou abruptamente, despachado de Sagres. Um colar de conchas da Inês, com pingente de onda entalhada, inscrito: para as âncoras que me estabilizaram, mesmo em mares distantes. Não era apelo, era gesto de apreço dissimulado. Instalei-o na galeria de emblemas, contíguo ao azulejo personalizado, como componente num quebra-cabeças de harmonizações afastadas. A Margarida, por vias tortuosas, concedeu um tratado seu, Limiares emocionais na Europa meridional, com glosa lateral. Ressonância de colóquios dantes partilhados. Ingere-o a luminosidade de candelabros, prezando a progressão dela sem traços de melancolia paralisante. Hoje, radicado em Oeiras, mas com asas que planam para além, fomenta o vergel de deleites, épicos urdidos ao entardecer, com panoramas de baluartes intermitentes, rituais de capoeira em praias de Oeiras para unificar ser e movimento, simpósios com visionários em adegas do Bairro Alto sobre enigmas éticos odiernos. Desvelou-se que a independência é prisma refratante infinito, não alcova delimitada. Se este trançado narrativo vos instiga a desentrelaçar vossos labirintos, libertai os dialectos nos comentários.
Já elevastes agonias em manifestações criativas ou odisseias alegóricas? Contai. E não descureis, subscrevei para mais afrescos de trajetórias verídicas que instigam metanoias abissais.